Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Olha só, esse é um trecho, uma estrofe de um dos cordéis mais populares da história, da literatura de cordel do Brasil. Eu gostava muito de ouvir quando era criança, ouvia várias vezes, lia, relia, que era o Pavão Misterioso. E talvez foi esse cordel que fez eu ficar amante do estilo, desse gênero textual, muito utilizado no Brasil hoje. Então, pessoal, na aula passada, a aula retrasada, por assim dizer, a gente trouxe para vocês um cordel de um aluno lá do Pernambuco, não é isso? E depois vocês assistiram uma videoaula sobre a literatura de cordel, sobre a origem e tal, como é que funcionava. E depois eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, sobre como se fazer um cordel. Então, assim, só que algumas pessoas não entenderam a pesquisa, não fizeram sobre como se fazer um cordel, já fizeram diretamente, ou melhor, tentaram fazer diretamente um cordel, só que eles não conseguiram. Por quê? Talvez eu acho pela falta da pesquisa, Porque o cordel, para ele ser um cordel, não basta somente ter rimas, ser falado, rimado. Não, ele, como toda gênero textual, ele tem que ter uma estrutura para ser considerado aquele gênero, Por exemplo, a carta. Para ser considerada uma carta, ela tem que ter lá a cidade, a data, para quem é interessada. Aí vem um texto e a pessoa assina embaixo. Isso é uma carta. Se eu for ver uma poesia, ela também tem que ter uma estrutura. Um artigo de opinião, ele tem que ter uma estrutura dele, um artigo científico. O cordel não é diferente, pessoal. Para ser um cordel, ele tem que ter a sua estrutura, tá bom? Então, é bom que a gente não esqueça disso. Por isso que foi importante a pesquisa que eu pedi para vocês fazerem de como se fazer o cordel, tá? Então, olha só. O cordel ele aborda vários temas, pode ser uma crítica social, pode ser uma sátira, um gracejo, pode ser uma adaptação literária, Você pode adaptar uma música para o cordel e você pode contar fatos do dia a dia, você pode... É um produto da sociedade brasileira, o cordel, tá bom? E eu gosto de utilizar muito o cordel também para a gente aprender a história através do cordel, Você vai ler, se você for ver, tem muitos aqui, eu trouxe aqui os folhetinhos de cordéis, Tem muitos folhetos de cordéis aí, contando histórias, de personalidade, de fato da literatura brasileira. Aqui eu tenho Carlos Prestes, a Guerra do Contestado, a Guerra de Canudos, Dom Pedro I, tudo aqui escrito em forma de cordel, tá bom? Mas como eu lembrando para vocês que para ser cordel ele tem que ter uma estrutura. Então olha só, é sobre essa estrutura que eu quero que vocês deem uma lembrada, volte lá na pesquisa de vocês, que hoje nós vamos estudar o nosso conteúdo junto através de cordel. Agora eu quero que vocês não esqueçam, que da questão da principal estrutura do cordel. Então o cordel ele é feito tipo poesia, ele é feito em versos. Agora esses versos eles são reunidos em estrofes, tá bom? Então ele pode ter quantas estrofes quiser que tenha, mas assim, cada estrofe vai ter um tanto de versos. Então nós temos cordéis com quatro versos, que chamam uma quadra. Nós temos estrofes, nós temos cordéis com estrofes de 6 versos, que é o mais comum, que é a sextilha, tem a setilha, tem a oitava, tem até de 10 versos, tá bom? Estrofes às vezes de 10 versos. Mas o mais utilizado são estrofes de 6 versos, que é chamado de sextilha. Então, olha só, ele tem uma estrutura. Então, olha só, mas nós não vamos nos aprofundar nessa estrutura. Mas o principal que eu quero que vocês aprendam, por exemplo, essas estrofes de 6 versos, chamada sextilha. Então, assim, como é que vai funcionar? Então, olha só, esses versos... eles têm uma composição. Então, assim, o segundo, o quarto e o sexto, na sextilha, tá? Que nós estamos falando, na sextilha. Os versos pares, eles têm que rimar entre si. Então, vocês não esqueçam, tá? Quando vocês forem fazer o cordel de vocês, eu vou querer um cordel em sextilha, 6 versos. E quando eu estiver fazendo uma sextilha, eu tenho que lembrar que na sextilha, os versos pares, eles vão rimar entre si. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, até de um que eu fiz, tá? Esse aqui eu fiz para dar um exemplo para vocês. Olha só, sobre a República Velha. A República Velha é contada, primeiro verso, a República Velha é contada a partir dos coronéis.
segundo verso. Que detinham muito poder, terceiro verso, e não vinham dos quartéis. Então vocês viram, o quarto verso, ele rimou com o segundo. A República Velha é contada a partir dos coronéis, que detinham muito poder e não vinham dos quartéis. Coronéis rimou com quartéis. Agora eu vou falar o quinto verso, que ele não precisa, ele não rima, mas o sexto vai ter que rimar com coronel e quartel, que é o segundo e o quarto. Então vamos lá. A República Velha é contada a partir dos coronéis, que detinham muito poder e não vinham dos quartéis. Eram homens poderosos que tinham seus eleitores fiéis. Tá? Então esse é uma cestilha, uma estrofe com 6 versos. Vamos lá para a segunda estrofe. Vamos falar do voto, que hoje não tem preço. Olha só, o segundo verso, hoje não tem preço. Mas na República Velha era na base do cabresto. Né? Esse é o quarto verso, na base do cabresto. Ele já rimou lá com o segundo, que hoje não tem preço. Vamos falar do voto, que hoje não tem preço. Mas na República Velha era na base do cabresto. Até os mortos votavam, bastava o antigo endereço. Né? Então vocês veem aí que o sexto já teve que rimar com o segundo e com o quarto. Então é sempre assim a cestilha, tá, pessoal? Os versos pares, eles vão rimar entre si, para ele ser considerado uma cestilha, para ser considerado um cordel aí, tá bom? Se não tiver essa estrutura, então não é cordel. Tá? Pode ser uma poesia, pode ser qualquer outra coisa, né? Não qualquer outra coisa, né? Porque cada coisa vai ter a sua estrutura, mas não é um cordel. Então eu queria que vocês se atessem nisso aqui. Então nós vamos ter aí estrofe de 7 versos, que vai ter estrutura diferente, de 8, de 10. Mas nós vamos, a mais usada é a cestilha, essa que nós vamos trabalhar. Então vocês vão fazer o assunto que eu vou dar aí embaixo para vocês, vocês vão fazer eu poderia pedir, por exemplo, para vocês fazerem do assunto que nós vamos estudar, eu podia pedir para fazer uma redação, eu podia para fazer uma poesia, eu poderia pedir para fazer um rap, né? Não, mas eu vou querer um cordel, tá? Então vocês vão ter que se ater com a estrutura. Né? Então eu vou pedir aí embaixo, eu vou dar o assunto para vocês e vocês vão fazer o cordel do assunto que eu vou dar para vocês, tá bom? Olha só, eu vou querer esse cordel com pelo menos 2 estrofes, igual eu fiz aqui. Tem que ter pelo menos 2 estrofes. Claro que se você quiser fazer mais, não tem problema, tá? Ele pode ter quantas estrofes quiserem, mas assim, como a gente está fazendo só uma atividade, né, eu vou querer que vocês façam somente com 2 estrofes, tá bom, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje, vamos lá, desejo a vocês aí uma ótima semana, boa aula e depois a gente se vê mais, tá bom?